Abra comigo a sua Bíblia, você que trouxe, por favor. João, capítulo de número 20. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20. O verso de número 19. Evangelho de João, capítulo de número 20, o verso de número 19. Eu quero trazer uma meditação dentro daquilo que nós já vivemos, ouvimos e vimos aqui nesta manhã, sobre o tema do culto hoje. João capítulo de número 20, o verso de número 19, diz assim o texto: E chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Amém? Me preste sua atenção por alguns minutos aqui, eu prometo ser muito breve, até porque, gente, são duas realidades. Primeiro, que eu não tenho uma mensagem de pregador. Como pastor de igreja, a gente vai ressignificando e já não sabe mais fazer a igreja virar, como o pessoal fala, né? Então, o máximo que eu vou fazer vai ser você pensar, literalmente. E segundo, que hoje pela manhã aqui, sem demagogia, quando a gente vai em um restaurante, assim, chique, como aqui em Curitiba, lá em Porto Alegre não tem muito, mas aqui tem. Aí tem o prato de entrada que o pessoal traz, né? Uma sopinha, um pãozinho, aí você faz. Depois é o prato principal. Então, o prato principal você já sabe que horário que é, né? A partir das 18h30 de hoje. Então aqui é só o prato de entrada, só um aperitivo. Você fique bem à vontade, eu não vou demorar muito, apenas quero contribuir com o culto nesta manhã. E nesse texto que nós lemos, todos vocês conhecem essa narrativa, essa história da ressurreição de Jesus, da morte e da ressurreição. A Bíblia diz que os discípulos estão trancafiados dentro de um local com medo, porque agora a desesperança chegou. Jesus morreu e na cabeça deles, eles não entenderam que Jesus iria ressuscitar, então eles estão esperando pelo pior, ao ponto que a Bíblia está dizendo que eles estão trancados dentro de uma sala, de um local, com medo dos judeus, porque depois de 3 anos e meio Jesus pregando, eles pensaram que seria a libertação, a liberdade, o Messias, o Rei. Quando Jesus morre, apesar dele ter instruído, ensinado, falado por parábolas e diretamente aos discípulos, que ao 3º dia iria ressuscitar, mas eles não entenderam, o medo foi maior que a esperança, e eles estão neste cenário, um cenário caótico, um cenário deprimente, depressivo. A Bíblia vai dizer que Jesus chega na sala, aonde eles estão, sem abrir a porta, ele passa pelas paredes, chega no meio da sala, encontra homens, 11 homens, algumas mulheres, diante de uma realidade totalmente difícil. O medo é maior que a esperança naquele lugar. O medo faz você fechar todos os acessos da sua vida. O medo é um sentimento real, baseado em uma mentira. O medo é um sentimento real, você pode ter medo de alguma coisa, e é um sentimento real, mas ele sempre é baseado numa mentira. Então eles estão ali com medo dos judeus, com medo da retaliação, com medo dos religiosos, eles estão literalmente com medo, e o medo fez eles fechar as portas. A Bíblia diz que as portas estão fechadas, cerradas. Cerrou as portas, o medo fechou, tirou a esperança. Porém Jesus, ele vem para visitar o lugar de medo dos discípulos. Assim como quando ele muda o roteiro em Naim, em Samaria, literalmente ele vem para visitar o lugar de medo. Ele chega no cenário de medo e declara: Shalom. Ele chega em um ambiente totalmente desfavorável. Ele chega em um ambiente de guerra e ele declara paz.
ele chega em um ambiente de depressão, de pavor, de desesperança, e ele simplesmente declara: Shalom, paz seja convosco. Ele não chega declarando guerra, ele simplesmente muda o roteiro, muda a expectativa. O que os discípulos esperam é que todos aqueles que chegassem dentro daquela sala aumentasse, potencializasse, porque é normal. Em um ambiente de medo, é normal que as pessoas potencializem o medo. Em um ambiente de guerra, é normal que eles potencializem a guerra. Então, ele chega num ambiente onde não existe paz, e ele literalmente declara: Shalom, paz seja convosco. Ele declara: paz seja convosco. Eu quero que você entenda nesta manhã de Tetelestai. Não espere Jesus chegar no cenário da sua vida e comungar com a circunstância, a situação que você está. Não espere Jesus chegar no cenário que você talvez entrou aqui nesta igreja pela manhã, no cenário que você está vivendo hoje, e que Jesus sente do seu lado, coloque as mãos na cabeça e diga: meu Deus, barbaridade, o que a gente vai fazer agora? Porque tem muitas pessoas que entraram nesta manhã aqui pensando: meu Deus, o cenário que eu estou vivendo é de medo, as portas estão fechadas, não existe nenhum acesso, não existe possibilidade, a esperança já morreu. E aí a gente pensa: como é que pode o ministério de louvor adorando, todo mundo glorificando, e eu diante dessa circunstância, diante deste cenário? Aí logo nós esperamos que Jesus, ele chegue na nossa realidade, ele chegue na nossa casa, ele entre na nossa vida, ele coloque a mão na testa e diga: meu Deus, Robson, o que eu vou fazer também com você? Não. Deus não tem medo das suas lutas. Irmão, eu tenho que falar aqui porque arrepiou aqui nesta manhã. Deus não tem medo das suas guerras. Talvez, assim como ele chegou na aldeia de Naim, viu uma mãe chorando, ele disse para ela: não temas. Ele chegou diante de Jairo, Jairo disse: a minha filha morreu. Ele olha para Jairo e diz: olhe para mim, Jairo, não dê ouvido aos desanimadores, não temas. Hoje, nesta manhã, ele chega e diz para você: Shalom, paz, não temas, não temas, eu estou aqui para mudar a tua história, diz o Senhor. Oh meu Deus, eu vi um tecladista ali escondido atrás daquela parede. Ei, olhe para mim. Deus, grave esta frase. Eu vim do Rio Grande do Sul para declarar esta frase para Advec Curitiba nesta manhã de domingo: Deus não tem medo das suas lutas. Oh meu Deus, arrepiou aqui, gente. Ele não veio para dividir com você guerra, entenda. Ele veio para declarar Shalom, paz. Ele não veio para dizer para você: está ruim, está difícil mesmo a economia, o dólar, o Trump, a guerra do Irã, a guerra em Israel. Não, ele veio simplesmente para abrir as portas que você tinha fechado. Ele veio para abrir as portas que você tinha fechado. Ele veio não para declarar, porque o pior estágio, o momento de alguém que já está no pânico, é alguém chegar e dizer: meu Deus, que dificuldade mesmo, hein? Eu não sei, o segredo é fugir do Brasil, o segredo é ir embora daqui. Não, não, não. Ele chegou e disse: paz, aonde existia guerra. Ele chegou e disse: Shalom, aonde existia pânico. É exatamente sobre isso. Essa é a essência, a verdade do Evangelho. Ele chega e diz para você: eu não tenho medo das tuas lutas. Mas, ei Senhor, eu estou em guerra, eu estou em dificuldade, é a enfermidade, é o desemprego, é a dor. Não importa, eu estou trazendo um novo tempo, um novo roteiro. É a paz que vai voltar, é a esperança que vai voltar, é a alegria que vai voltar. Eu estou trazendo um novo tempo para você.
Olhe para mim, olhe para mim. Ele vai chegar diante de toda a bagunça que a sua vida se tornou. Vai olhar para todos os cantos desta conexão, desse cenário que aqui está montado, exatamente tipificando a vida de muitas pessoas bagunçadas, desorientadas, sem esperança, em guerra, cerrado dentro ou fechado dentro de um ambiente com medo, dor, desesperança. Aí Jesus vai chegar exatamente no meio desta sala bagunçada que é o coração, que é o seu coração, diante deste ambiente de depressão, de trauma, de síndrome do pânico, burnout e tantas outras coisas. Ele vai chegar no meio, vai olhar para um canto, para o outro, guerra, desesperança, traição, trauma, falta de perdão. Jesus chega no centro, no meio e diz: ei, meu Deus, olhe para mim aqui, gente. Aí o pastor falou que lixo, bagunça, dificuldade, coisas bagunçadas, coisas quebradas, e ele chega exatamente no meio, que isso aqui representa o seu coração. Olha para um lado, olha para o outro, olha para o outro e diz: Shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Oh meu Deus, arrepiou aqui. Ele vai chegar e vai dizer: deixa que eu organizo tudo, eu boto tudo no lugar, eu trago tudo para o centro. Shalom, shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Oh, quem tem uma mão para levantar aqui nesta manhã. Eu estou falando para pessoas que vai olhar e vai dizer: Jesus, como que pode? Olha a minha vida, ela está essa cadeira fora do lugar. Ele diz: fica tranquilo, filho, shalom, nada fora do lugar, nada quebrado. Senhor, mas as minhas emoções estão destruídas. Ele chega e diz: está no lugar novamente. Oh, arrepiou aqui. Ele chega e diz: eu vim para colocar no lugar as coisas novamente. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela: shalom. Só isso, só isso. É o que Jesus chega e diz: ei, hoje eu coloco tudo no seu devido lugar. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você tem noção do cenário que ele está falando isso? 11 homens, algumas mulheres, tudo quebrado, tudo faltando e tudo fora do lugar. E ele chega e diz: eu sou o que vocês precisam. Quando em João 11, quando Lázaro, seu amigo, morre, que ele chega na aldeia em Betânia e diz: Maria ou Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele está dizendo: Marta, qual é o seu problema? Qual é a sua dor? Eu sou a suficiência para aquilo que você necessita. Mas o meu irmão está morto, eu sou a vida. Mas é o desemprego, eu sou a providência. Mas é a enfermidade, eu sou a cura. Mas é a dor, eu sou o alívio. Mas é a depressão, eu sou a sua paz. É o shalom, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Quem suporta mais 7 minutos, diga amém. É que os 7 minutos de Porto Alegre é diferente do de Curitiba, tá, gente? Volta para mim. Eu quero falar aqui sobre 3 evidências na vida de quem já viveu o Tetelestai. O Tetelestai, a dívida paga, o tempo consumado, a dor que já não existe mais. 3 evidências. A primeira marca na vida de quem já viveu o Tetelestai:
Porque Paulo disse: nós estávamos mortos com Cristo, mas nós ressuscitamos com Ele também. Nós já não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados, nós ressuscitamos com Ele também. Então, 3 evidências, ou 3 marcas. A primeira, paz. Irmão, o mundo pode estar caindo sobre a nossa cabeça, mas quem já passou pela ressurreição com Jesus, não é sobre a instabilidade do poder financeiro, não. Não é sobre ter muito ou ter pouco, não é sobre isso. A paz não é a ausência de guerra, a paz é a certeza de quem está guerreando as tuas guerras. Eu vou repetir isso, que eu vim de Porto Alegre para falar para você. A paz não é a ausência de guerra, não. A paz é a certeza de quem está contigo nesta guerra. Salmo de número 46:10, Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A guerra continua, mas Ele está contigo na guerra e acabou. É só sobre isso. Primeira marca, paz. Segundo, unção, graça. João 20:19, ele chega, não tem porta, não tem janela, ele simplesmente passa pela parede. Demonstração de poder, de autoridade, de conexão com o céu. Então quem já viveu a ressurreição pode ter certeza. Não fica assim meio negociado, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul. O culto está acontecendo. Não, a gente vive uma vida de graça, de poder, de unção, de ousadia no Espírito. Segunda marca, primeira, paz. Segunda, unção. Terceira, feridas. João 20, e o verso de número 27, ele disse para Tomé: Tomé, você não está crendo? O que está acontecendo? Senhor, mas é que eu não consigo crer, tem muito charlatão que passou por aqui. E aí ele diz: toca aqui nas minhas feridas, olha aqui as minhas feridas. A terceira marca é feridas. Irmão, se você não der um glória a Deus agora no que eu vou falar, eu não sei, eu vou embora hoje mesmo para Porto Alegre. Não existe um homem ou uma mulher ungido sem feridas. Não existe alguém que hoje você olha, admira, desfruta da unção dessa pessoa, do pastoreio dessa pessoa, sem que ela traga consigo feridas que você não vê, mas ela tem. A marca de um homem, de uma mulher ungido, com unção, com graça é, normalmente, não o altar, nem a evidência, mas as feridas que ela carrega. Feridas que normalmente essas você não consegue ver, desconhece, a não ser que ele diga: ei, toque aqui. Paulo disse aos Gálatas 6:19: quanto ao mais ninguém me moleste, ninguém me despreze, porque eu trago comigo no meu corpo as feridas, as marcas do Evangelho de Cristo Jesus. A marca e a unção de quem carrega, a marca de quem carrega a unção é feridas. Toda unção verdadeira, ela passa primeiramente pelo processo de cruz. Não existe unção real, não existe poder real, sem que primeiro ele passe pela cruz, sem que primeiro, depois que ele passe pela cruz, ele traga consigo feridas, marcas. Então, querido, olhe para mim aqui, oh meu Deus. Talvez está doendo, está sangrando, mas continua, porque esta é a evidência de que você está trazendo consigo uma unção poderosa de Deus. Esta é a marca que Deus está colocando sobre a sua vida, dizendo: se está doendo, se tem ferida, continua, porque esta é a marca de um homem e de uma mulher. Oh meu Deus, que graça que está descendo do céu nesta casa. Há um poder de Deus aqui.
Eu estou pregando para pessoas aqui que olham para o seu processo e digam: meu Deus, eu não aguento, Senhor, afasta de mim esse cálice. E Ele diz: não, filho, não, filha, as feridas serão a evidência credencial maior da tua unção. As feridas serão a marca maior de que eu te chamei, de que eu te escolhi, de que eu te capacitei para esse tempo. Quanto maior a dor, maior a unção. Quanto maior a ferida, maior é o processo. E quanto maior a dor, maior é a evidência de que um dia você passou pela cruz. Antes de declarar o Tetelestai, ele declarou: perdoa. Se você ler Lucas 23 e 34, que está aqui dentro dessa narrativa da crucificação de João 19, ele olha para os seus acusadores, cheios de ferida, pessoas que estavam escarnecendo, estavam murmurando, estavam lutando, estavam lhe xingando, lhe cuspiram, bateram. Ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, perdoa eles. Lucas 23 e 34, ele olha e diz: Pai, perdoa eles. Quando você, a neurociência explica que quando você usa o prefixo perdoa. Se você dividir essa palavra, vai ser per e depois doa. Quando você usa o prefixo per, você atinge o limite máximo da palavra. Por exemplo, eu quero formar. Não, mas eu preciso também performar. Eu quero fazer. Mas se eu fizer de novo, com maior excelência, eu vou perfazer. Então a neurociência explica que quando você usa o prefixo per, você estica o limite máximo, ou seja, está feito. Mas eu quero deixar perfeito. Perfeito. Então quando ele está na cruz, o amor é o oposto do egoísmo. O egoísmo você só recebe, o amor você doa. Quando ele olha na cruz e diz: Pai, a dívida foi paga. O Senhor já doou, porque a Bíblia diz que Deus doou o seu Filho. Aí ele vai e entra e diz: mas eu preciso pedir ao Senhor, perdoa. Vamos amar no grau máximo. Vamos doar no grau máximo. Quando você perdoa, não existe dor, peso, culpa. O grau máximo está estabelecido. Ele olha e diz: perdoa. Ou seja, vamos esticar um pouco mais. Vamos fazer um pouco mais. Antes de declarar Tetelestai, antes dele dizer a dívida foi paga, ele diz: eu amei mais do que você merecia. Eu fiz mais do que você merecia. Eu te alcancei além do que você merecia. Eu te prosperei além do que você merecia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele chega e diz: ei, Pai, vamos ir ao limite máximo. E logo ele diz: perdoa. Há uma graça de Deus aqui nesta noite, nesta manhã. Oh, ele diz para você hoje: eu fui ao limite máximo para que a sua dívida fosse paga. Não há mais dor, não há mais peso, não há mais condenação. Eu te levei ao limite máximo, eu paguei o preço maior para que a sua dívida fosse paga. Eu doei a mais do que você merecia. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Esta manhã é a manhã do Tetelestai.
a dívida paga, está consumado. A dívida foi paga, está tudo consumado. Talvez você não merecia, mas Ele decidiu ir um pouco além. Ele está trazendo paz nesse ambiente de guerra que você está vivendo.